A CPMI do INSS, gente, acabou hoje, mas deixou uma bomba. A CPMI do INSS pediu a investigação de ministros do Supremo. A investigação pode acontecer em primeira instância. E eles não contavam com esta surpresa. O ministro Gilmar Mendes faz uma baixaria ao vivo no Supremo. Vários indiciados, inclusive ele, além de indiciar, requereu sua prisão preventiva. Ex-namorada de Vorcaro ressurge e diz que não sabia de nada. É isso mesmo. A influenciadora digital Marta Graeff afirmou neste sábado que desconhecia as supostas irregularidades atribuídas a Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master e seu ex-namorado. A declaração foi divulgada após o vazamento de conversas privadas entre o casal. Marta contestou o vazamento das mensagens trocadas com Vorcaro. Os diálogos foram tornados públicos durante este mês. As conversas revelaram aspectos da intimidade do casal e informações sobre as relações do ex-banqueiro. Ela manifestou indignação com a exposição das conversas privadas. A influenciadora refutou ter recebido propriedades, veículos ou embarcações em decorrência do relacionamento com o empresário. Conforme reportagem da Folha, Vorcaro propôs à então namorada que patrimônios fossem registrados em seu nome. A proposta ocorreu durante negociações para a aquisição de uma residência de luxo em Miami, nos Estados Unidos. Oposição apresenta queixa-crime contra Gilmar Mendes. É isso mesmo. O líder do Partido Liberal na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, anunciou a articulação de uma queixa-crime contra o ministro Gilmar Mendes, do STF. A medida ocorre após declarações do magistrado durante o julgamento que barrou a prorrogação da CPMI do INSS. A iniciativa foi apresentada por parlamentares da oposição em coletiva de imprensa. Segundo eles, a reação ocorre após Gilmar criticar o vazamento de informações sigilosas relacionadas aos trabalhos da comissão. Durante o julgamento, o ministro afirmou que a divulgação de dados reservados, inclusive conversas privadas, poderia configurar um crime coletivo. A fala provocou reação entre parlamentares que participaram da investigação. Sóstenes Cavalcante afirmou que a queixa-crime também busca que o ministro apresente provas para as acusações. O deputado federal Marcel Van Hatten disse aos jornalistas que entende a reação do ministro, porque as investigações teriam alcançado pessoas próximas de integrantes do Supremo. Van Hatten também comentou mensagens divulgadas durante as investigações. A queixa-crime deverá ser protocolada na PGR. O senador Eduardo Girão afirmou que pedirá o impedimento do procurador-geral Paulo Gonet por já ter sido sócio de Gilmar Mendes. Girão também disse que pretende apresentar um novo pedido de impeachment contra o ministro do STF. A CPMI do INSS pediu a investigação de ministros do Supremo e eles não contavam com esta surpresa. A investigação pode acontecer em primeira instância. A CPMI do INSS, gente, acabou hoje, mas deixou uma bomba, um presente envenenado para os ministros do Supremo. E esse presente vai explodir na cara deles nos próximos meses. Eu vou te mostrar agora qual que é a armadilha que a CPMI preparou e por que os ministros deveriam estar muito preocupados. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. CPMI do INSS recomenda a investigação de ministros do Supremo e familiares por relação com o Master. Então, o relatório final da CPMI recomendou para a Polícia Federal e para o Ministério Público investigar essas relações entre os ministros, familiares e Master. Especialmente pediu análise do relacionamento do Dias Toffoli com o Vorcaro e o exame da conduta do Fabiano Zettel, o cunhado do banqueiro. Mas aqui que está o golpe fatal que os ministros não esperavam. Esse relatório, ele não vai só para o STF, ele não vai só para a PGR, ele vai também para o Ministério Público Federal em primeira instância. Você sabe o que isso significa? Significa que as investigações sobre os parentes dos ministros vão ser tocadas por procuradores de primeiro grau, concursados, técnicos e não políticos.
E vamos lembrar que esses mesmos procuradores podem investigar ministros do STF por improbidade administrativa. Então eles podem tocar investigações contra ministros. Não é só o PGR. O PGR é o único que pode tocar uma investigação por crime, mas procuradores de primeira instância podem investigar improbidade administrativa. E quando um ato, uma corrupção, por exemplo, é crime e improbidade, pode ser investigado lá no Supremo e também no primeiro grau. Gente que passou em concurso público, que não deve favor a ninguém, que não tem compromisso com o sistema de Brasília. E muitos corajosos para fazer isso. E tem mais, essas investigações elas vão correr fora da lupa ali do STF. Os ministros eles não vão poder controlar, não vão poder interferir, não vai poder dar ordem para os procuradores da primeira instância fazerem isso, fazerem aquilo. Diferente da pressão que eles exercem e influência sobre os procuradores que atuam lá no STF. Olha aqui, gente, a ironia. Os ministros do Supremo eles barraram a prorrogação da CPMI ontem, pensando que eles tinham vencido. Mas a CPMI, no último dia, deixou uma bomba relógio que vai explodir justamente onde os ministros não controlam, na primeira instância. É claro que eles ainda podem, como eles fazem, querer interferir, dar uma decisão suspendendo tudo, mas a cada ação dessa dos ministros do Supremo de autodefesa, autoblindagem, eles a apertam com ainda mais força ao redor do seu próprio pescoço. E quanto mais eles apertam, mais vaza. É como você querer segurar água com a mão, apertando. Cada vez mais coisa está saindo na imprensa e saindo do controle deles. A CPMI ela também recomendou que o Senado avalie se houve crime de responsabilidade dos magistrados. Ou seja, impeachment, gente. A CPMI está dizendo ao Senado, olha, investiguem esses ministros. Eles merecem perder o seu cargo. Tem indícios aqui, vão a fundo. E eu tenho certeza de que os colegas procuradores da primeira instância, eles não vão deixar pedra sobre pedra nessas investigações. E sabe o que mais que eu aprendi no Ministério Público? Que pode ter um procurador ou outro que vai ter medo, que vai tocar a bola de lado, mas sempre tem aqueles corajosos que cumprem o seu dever. E eles sabem que eles têm a obrigação institucional de apurar até o fim as relações suspeitas entre parentes e ministros e o Banco Master. Então que bom, gente, que esse relatório vai para mãos técnicas e não só para mãos políticas. Me conta aí nos comentários. Você está esperançoso com essas investigações aí fora do STF, fora do Supremo? Olha, eu tô. Vamos a um resumão do julgamento histórico de ontem do STF que destruiu a CPMI do INSS e eu vou te mostrar tudo em 8 videozinhos curtos. Bom dia, bom dia, bom dia para você que, assim como eu, acordou indignado e assistiu ontem completamente horrorizado, abismado a esse julgamento do Supremo que obliterou, que destruiu a CPMI do INSS e que terminou com um placar de 8-2 para derrubar a decisão do ministro André Mendonça. Bora aqui então para esse resumão de tudo o que aconteceu para você entender como que a ala podre do Supremo venceu mais uma batalha e impôs uma dura derrota, não ao ministro André Mendonça, mas a todos nós, sociedade brasileira, cidadãos pagadores de impostos, que ficamos assistindo esse verdadeiro circo, show de horrores, dia sim, dia também aqui no Brasil. Bora então lá para o começo, quando o ministro Alexandre de Moraes ele fez uma pergunta para o advogado do Partido Novo, que foi o partido que entrou com essa ação para garantir a CPMI. Mas aí, Moraes não deixou o advogado nem responder. E a pergunta de Moraes, na verdade, era uma pegadinha, gente, para tentar fazer parecer que ainda não tinha acabado o prazo de 48 horas que o Mendonça deu para o Alcolumbre prorrogar a CPMI. Mas aí o Moraes não contava era com André Mendonça, que em seguida tomou a palavra e respondeu que Moraes não deixou o advogado falar. Confere aqui, ó. Da CPI, a certidão da Advocacia Geral do Senado Federal é de que a Advocacia Geral do Senado Federal recebeu a intimação no dia 24 de março de 2026, às 18h20. Consequentemente, o prazo não se esgotou. Vossa Senhoria teve conhecimento dessa certidão? Eu tenho conhecimento, se eu puder explicar sobre... Não, só se teve conhecimento. Obrigado. Eu posso esclarecer esse fato, senhor? Ó, se não deixa responder, por que perguntou Alexandre de Moraes? Era pegadinha, tava fazendo traquinagem. E aí o ministro André Mendonça, como você viu, ele toma aqui a palavra, vou deixar rodando aqui para você, ele toma a palavra e ele desmonta Moraes, mostrando que era mentira que o prazo não havia acabado. E aí nós tivemos um outro momento agora em seguida, que eu vou mostrar para vocês, que é um momento brilhante do julgamento, em que o ministro André Mendonça ele fala sobre o que esse caso realmente é. Sobre os velhinhos que tiveram suas aposentadorias roubadas. Olha aqui. Então se criam obstáculos
de impedimentos, de leitura de requerimentos, de aprovação de requerimentos, até que se esgote o prazo. E depois não se prorrogue. É o que vai acontecer se não prorrogarmos essa CPI do INSS. Um caso que envolve o roubo de bilhões de reais dos mais vulneráveis da nossa sociedade. Órfãos, com suas mães, avós que cuidam dos seus filhos e dos seus netos, não vão ter a resposta, ao menos do Congresso Nacional, no âmbito da responsabilidade política, que as minorias pleiteiam o direito de ver reconhecido. É isso aí. Os velhinhos, as senhorinhas, os órfãos não vão ter nenhuma resposta, porque a STF destruiu a CPMI. E aí a gente teve um dos momentos mais absurdos desse julgamento. O chilique do Gilmar Mendes, que se virou para os parlamentares da CPMI e do INSS presentes e deu uma lição de moral neles, aos gritos. Veja, o Gilmar ele não condena os bandidos verdadeiros, quem rouba, quem pratica crimes. Ele condena sempre os investigadores. Ontem eu fiz um vídeo só sobre isso, detonando o Gilmar. Se você não viu, confere lá. Mas eu quero te mostrar aqui um aperitivo daquilo que eu abordei no meu vídeo de ontem. Olha só esse trechinho aqui, ó. É preciso ter parâmetros. Não quebra esse sigilo de forma conglobada. Vossa Excelência vai tocar num outro ponto, certamente, um objeto determinado. Não, mas a gente pega por empréstimo. Não, isto é ilegal. E é ilegal e os senhores sabem que é ilegal. Sabem que é inconstitucional. Inclusive, alguns dos presidentes ponderam em algumas das CPIs. É preciso que nós observemos que isso não condiz com a jurisprudência. Não condiz com a jurisprudência, não condiz com a Constituição. Em que dispositivo isso está na Constituição, ministro Gilmar? De Deus a Melo Viana, de Deus a Ulisses Guimarães. Não é preciso ser alfabetizado para saber que isso é inconstitucional. Por quê? Porque o juiz que decide sem fundamentação, produziu um nada jurídico. Não é possível, cara. Ele só pode estar falando isso aí para o coleguinha dele, Alexandre de Moraes, e não para o pessoal da CPMI. Porque tudo o que ele falou se aplica, na verdade, a Moraes. Inclusive ao inquérito sem fim do Moraes. Olha em especial esse trecho aqui, ó. E quando os senhores se investem nesse poder, os senhores têm que atuar como juízes. Como também é deplorável que quebrem sigilo e divulguem. Vazem. Abominável. Abominável. Ah, abominável, é, ministro Gilmar? E as mensagens dos procuradores vazadas por hackers criminosos que você festejou? E as mensagens do Bolsonaro com a família, com os filhos, Silas Malafaia, que você ficou em silêncio? E as mensagens da família Mantovani com o seu advogado, vazadas no inquérito policial que você ficou em silêncio? Hipócrita! Não só defende bandido, mas nem cora. Acabou o pudor. Gente, vocês viram o Gilmar ainda detonando o inquérito das fake news do Moraes? Olha só, ele detonando o inquérito das fake news do Moraes na frente do Moraes. Só pode ser isso, olha aí. Isso aqui, já tivemos decisões nesse sentido. Tranquemos os inquéritos eternos. As investigações que acabam se alongando no tempo, essas sucessivas prorrogações, entendendo que as prorrogações indevidas ou, de alguma forma, sem critérios, elas não rimam com a ideia do devido processo legal. Agradeço. Então olha só, ministro Gilmar, então por que você não trancou o inquérito das fake news, hein? Tranque, ministro Gilmar. O problema é que eu não tava falando do Moraes e do inquérito das fake news, eu tava falando da CPMI. Gente, que falta de pudor. E aí a gente teve um dos momentos mais hilários do julgamento, que foi Flávio Dino, o debochado, o ministro que queimava livros, reclamando dos inquéritos eternos. Certo. Um poder desta dimensão, além de exigir a responsabilidade que o ministro Gilmar aludiu, exige também contenção em prazo, sob pena de se transformar nisto aqui num inquérito geral de investigação de regimes autoritários, em que se faz aí sim autêntica pescaria probatória de modo indefinido e sem fundamentação. Certo. Um poder... Gente, inacreditável, parece que tá todo mundo falando do Moraes e não da CPMI. E a gente não poderia deixar também de mostrar ele, né? Alexandre de Moraes, reclamando do vazamento das conversas do Vorcaro. Inclusive das conversas dele mesmo com o Vorcaro. E falando em abusos. Só pode ser brincadeira com a nossa cara. Reiteradas vezes. Não é esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês, que acho que faltou, mas eu vou mostrar já agora mesmo aqui pra vocês, ó. Quem sabe faz ao vivo. Olha aqui, ó. Vamos pegar e olha lá. A CPMI fez, Excelência bem lembrou, a questão dos abusos. A CPMI fez, presidente, um link com dados sigilosos de todas a prova da Polícia Federal, de contatos, agendas, telefonemas, e distribuiu para os jornalistas. A CPMI fez um quadradinho com imagens e fotos, inclusive de colegas parlamentares,
E foi necessário o ministro André determinar imediatamente o retorno disso, pelo total desrespeito. Ou seja, se desvirtuou e quer uma prorrogação automática do desvirtuamento. Absolutamente inconstitucional. Excelência. Gente, eu passo mal vendo isso aqui. Eu passo mal. Eu passo mal vendo isso aqui. É muita hipocrisia, é muita cara de pau, é muita autoproteção, é muita alta blindagem. E agora eu vou te mostrar um dos melhores momentos desse julgamento. Quando o ministro Luiz Fux destruiu os argumentos do Moraes, do Gilmar Mendes, do Flávio Dino e mostrou que sim, o STF já tinha sim jurisprudência sobre a prorrogação automática das CPMIs, usando como exemplo a CPMI das fake news e mostrando como o Supremo estava julgando de forma contraditória, fora da técnica, mais uma vez politicamente. Olha aí. E o Supremo Tribunal Federal nunca enfrentou a questão da prorrogação de comissões parlamentares de inquérito. E eu não quero ser o descobridor da pólvora, mas eu verifico que isso ocorreu. Ocorreu em tempos recentes, exatamente com relação à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as fake news. Houve uma oposição no sentido de que essa Comissão Parlamentar de Inquérito estava indo longe demais, não só raciona em matéria, mas também em razão do tempo, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que era consectável do direito subjetivo da minoria também prorrogar a comissão de inquérito para continuar, na qualidade de minoria, apurando aquilo que pretendia ser obstado pela maioria. Então, o Supremo teve essa visão política de que, efetivamente, digamos assim, o funcionamento do parlamento não pode, digamos assim, impedir as manifestações da minoria. Aliás, o maior cliente do Supremo Tribunal Federal são os partidos minoritários, que entram com a DPFs e declarações de inconstitucionalidade depois de perder na arena política. Perdem lá e vem ao Supremo. Então, isso faz parte exatamente da dinâmica da política. Gente, o que seria da gente sem o Fux, sem o André Mendonça? Olha, o Fux honrou de novo a toga. Ele foi o único ministro que votou junto com o André Mendonça. Perderam por 8 votos, todo mundo votou contra, o resto. Nós estamos perdidos com esse Supremo Tribunal Federal. Me conta aí nos comentários. O STF não determinou o fim da CPMI do INSS? Pois bem, seu pedido, STF, é uma ordem. A CPMI do INSS chegou ao fim, com 4.400 páginas, vários indiciados, inclusive ele, o Lulinha, e a CPMI. Além de indiciar Lulinha, requereu sua prisão preventiva. Relatório final da CPMI do INSS pede indiciamento de Lulinha. O filho do presidente Lula está entre as 216 pessoas apontadas pelo relator Alfredo Gaspar. A CPMI é um procedimento investigatório como é o inquérito, que é concluído com um relatório final. Nesse relatório final, você pode indiciar pessoas e requerer prisões preventivas. E foi isso, exatamente isso, que a CPMI do INSS fez. Indiciou Lulinha e requereu sua prisão preventiva. Esse relatório final agora segue para o Ministério Público. Então, sai das mãos do Congresso Nacional e vai para o Ministério Público Federal, que agirá em 2 pontos. Agora, o Ministério Público Federal, na pessoa do PGR, terá que se manifestar sobre o pedido de prisão preventiva e também decidirá se processará essas 216 pessoas ou se requererá mais diligências investigatórias ou se determinará o arquivamento da investigação. É exatamente assim que o PGR, o Gonê, deverá proceder. Primeiro, o Gonê vai ter que se manifestar sobre o pedido de prisão preventiva do Lulinha. E quem decidirá pela prisão preventiva será o relator, o ministro André Mendonça. Lulinha, então, está às vésperas de ser preso preventivamente, até porque, ainda que o PGR não queira a prisão preventiva do Lulinha, André Mendonça pode decretar a prisão preventiva do Lulinha a pedido da CPMI. E eu acredito que há indícios suficientes para o André Mendonça decretar a prisão preventiva do Lulinha, até porque, além de várias provas da materialidade, que são provas cautelares, as chamadas provas periciais, há inúmeras testemunhas que imputam crimes graves ao Lulinha. E somado a tudo isso,
Lulinha está fugido do Brasil. Neste caso, admite prisão preventiva aquele que tenta se furtar da aplicação da lei penal, aquele que foge do Brasil. Para fugir da aplicação da lei penal, cabe, segundo o Código de Processo Penal, prisão preventiva. Por isso que o André Mendonça, muito provavelmente, vai decretar a prisão preventiva do Lulinha e pode determinar que o Ministério da Justiça peça a extradição do Lulinha da Espanha. Além disso, o Ministério Público agora tem que decidir se oferece denúncia contra essas 216 pessoas indiciadas. O PGR agora vai receber as 4.400 páginas do relatório final, vai analisar todos os elementos informativos, todas as provas e vai decidir se oferece denúncia, ou seja, se inicia um processo criminal contra essas pessoas, vai decidir se determina novas diligências investigatórias ou se arquiva a investigação em relação àqueles que são inocentes. Fato é que a CPMI cumpriu a decisão do STF. Já que o STF não prorrogou a CPMI chegou ao fim. Aí está, relatório final da CPMI, com 4.400 páginas, 216 pessoas indiciadas e pedido de prisão preventiva contra Lulinha, que já deveria estar preso há muito tempo. Olhem aqui a lista de indiciados. Olhem só isso daqui, o tanto de gente que estava saqueando os idosos, os aposentados, os pensionistas e, segundo o STF, essa investigação tinha que acabar o quanto antes. A decisão do STF tem que ser cumprida. Foi cumprida e agora o pedido de prisão do Lulinha vai para as mãos do André Mendonça. E eu afirmo a vocês, há elementos jurídicos e processuais suficientes para decretar a prisão preventiva do Lulinha e para processar criminalmente por corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, todos esses 216 indiciados. Esse mundo não dá voltas, esse mundo tomba. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e assim que houver atualizações, eu trago para vocês. Um grande e forte abraço a todos. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.